Dando continuidade à apresentação dos trabalhos, queria pedir que os avaliadores respeitassem o tempo determinado, por favor, só 5 minutos. Agora irei chamar a estudante Isménia Rosária João, com um trabalho intitulado Educação e Política em Angola, uma proposta de diferenciação social. Isménia, por favor. Maravilhosa! Boa tarde a todos. Eu sou a Isménia. O meu tema é Educação Política em Angola, uma proposta de diferenciação social, mas o meu verdadeiro foco é Educação para o Desenvolvimento. Eu trago uma nova proposta de diferenciação social em prol do progresso do cidadão. Sim, acho que a professora Iris viu uma diferença, porque no trabalho só tem este, mas eu trabalho 2 em 1. É que eu fiz um recorte deste e na hora de botar um tema, como relacionei mais a políticas públicas, eu tive que mudar. Mas eu vou explicar ao longo do trabalho para poder facilitar. Sim, pode avançar. Então, o meu resumo, ele estende-se sobre como encontrar um meio de desenvolvimento, retirando o que normalmente as pessoas buscam, PIB e outros meios econômicos. Então, eu acho que para um país crescer, se o cidadão não estiver preparado, não adianta ter vários recursos que nada anda. As minhas palavras-chave são educação, políticas públicas, Angola e desenvolvimento. O meu objetivo é analisar o processo de educação em Angola, do governo, pós a independência, se eles foram concebidos conforme a regularização. A minha metodologia ela é quantitativa e qualitativa. A princípio era só quant, mas depois eu tive que fazer umas análises estatísticas e tudo mais. Eu tive que fazer alguns estudos documentais, porque eu estou fora de Angola, e uns levantamentos de campo. Pode continuar. Contexto. Então, ultimamente, diversos países, para alcançarem o desenvolvimento e o progresso, eles têm trabalhado nas políticas públicas. Depois eu vou explicar o que são políticas públicas, o que é desenvolvimento, vou explicar tudinho para vocês. Então, eu trouxe alguns países como Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Suécia e África do Sul. Como vocês sabem, Japão, Suécia são países que não têm tantos recursos naturais, mas têm um desenvolvimento muito avançado. Aí você pergunta por quê? O que faz com que esses países tenham um desenvolvimento amplo, se não têm tantos recursos naturais? Onde é que eles conseguem buscar o progresso do seu desenvolvimento? Antes disso, eu trago um problema grave. A África subsaariana. A África subsaariana, ela não é unida. Isso faz com que os países africanos trabalhem um por um. Depois eu explico melhor por que eu disse isso. O que são políticas públicas, então? Políticas públicas são caminhos traçados para a resolução de problemas sociais. Pode continuar. E para que haja políticas públicas, existem fatores, e esses são definição da agenda, identificação da alternativa, avaliação, seleção da opção, implementação e depois avaliação de novo. Por exemplo, eu defini a agenda, qual é o problema que deve ser resolvido, identifiquei várias alternativas. Se a primeira não der certo, eu tenho a segunda, tenho a terceira. Aí eu vou seguir os outros passos, vou implementar e depois vou avaliar se a política pública foi implementada e se ela está a cumprir conforme a sua definição. Pode continuar. O que é educação?
Eu não trouxe nenhum escritor angolano para falar de educação, eu preferi o brasileiro, Paulo Freire, porque ele é o bam da educação no Brasil. E ele tem um olhar diferente, e eu me identifico muito. Contudo, ele trouxe duas opções, né? Existem dois meios que os governos implantam no processo de educação, que é a educação dominadora e a educação libertadora. Vocês sabem qual é a educação que vocês tiveram? Tiveram a dominadora ou a libertadora? Continuando. Desenvolvimento. Eu descobri um escritor que tem um conceito de desenvolvimento maravilhoso. Eu amei, gostei tanto. Amartya Sen, não sei se os avaliadores conhecem. Ele diz que para que haja desenvolvimento, Amartya Sen. Para que haja desenvolvimento, o PIB, industrialização, tecnologia, são fatores importantes, porém não são tão fundamentais. Porque se a gente não desenvolver o cidadão, se a gente não criar ferramentas, não der educação ao cidadão, de nada vai nos valer o PIB e os outros fatores que um país tem. Continuando. Esse é o continente mais bonito do mundo, o meu continente. Por que eu trouxe a África sem os nomes dos países? Porque normalmente, no Brasil, muita gente ainda tem dúvida. A África é um país, é um continente. Então eu trouxe da maneira mais simplificada, com bandeiras, para vocês notarem que tem vários países, várias bandeiras, várias culturas. E de todos esses países, o mais bonito, né? A bandeira mais linda é essa que me representa. Angola, sou angolana. Pode avançar? Então, este é o meu país. Eu trouxe também um mapa de frente. Eu não trouxe um mapa com o nome dos estados, províncias. Quem quiser saber quantas províncias tem em Angola, pode pesquisar ou me perguntar. Eu trouxe um mapa diferenciado para vocês verem quanto o meu país é rico. Nós temos o Oceano Atlântico aqui, ó. Temos peixe que chega. E vou chegar aí. Temos uma das maiores florestas no mundo aqui. Temos desertos. Cada estado tem uma riqueza. Imagina se as políticas públicas angolanas apostassem nisso que está aí, onde é que nós estaríamos hoje? Onde nós estaríamos? Turismo tem, mar tem, deserto tem, floresta tem, animais raros tem. Temos a palanca negra gigante que só existe em Angola. Temos a Welwitschia mirabilis, que é uma planta que só existe em Angola. O que nós estamos a fazer com essas riquezas? Porque o petróleo Petróleo até quando? Eu acho que nós temos que mudar o nosso foco. Temos que buscar sustentabilidade em outros caminhos. E nós temos todos esses caminhos. Só que o que é que nós estamos a fazer com isso, com essa riqueza? E a maior riqueza do angolano nem está aqui. Tá. É o cidadão, ó. A maior riqueza desse país somos nós, que passamos por 2 guerras, que agora eu descobri que nem sequer é guerra civil, né? Passamos por 2 guerras e estamos de pé. Estamos prontos para trabalhar, estamos prontos para prosseguir, prontos para fazer adiante todas as situações que temos e para colher uma Angola melhor, uma Angola diferente, uma Angola com políticas públicas iguais, uma Angola com acesso à educação, à saúde. Obrigada, pode continuar. Então, processo de educação em Angola. Vou-vos explicar como é que foi mais ou menos, porque eu não sei tudo. Os portugueses não descobriram Angola em 1482. Eles invadiram, porque Angola já existia. Era um país composto por reinos. E eles disseram que o nosso processo está dividido em 3 partes. Só que foi o que a professora disse. Quem coloniza conta a história de um jeito. Antes dos portugueses, os portugueses dizem que Angola não tinha educação, mas havia. Era uma educação, que é o primeiro processo, era uma educação feita através da oralidade, onde os ensinamentos eram passados de geração a geração. Os mais velhos ensinavam os mais novos e todo mundo aprendia.
E nós éramos muito organizados. Não tem como um povo com reinos ser desorganizado e não ter educação. Vocês não acham? O segundo ponto é a educação em Angola no período colonial. Esse é o pior ponto, porque eu tenho dados estatísticos, eu não consegui trazer tudo. Quando os portugueses reinavam em Angola, só os angolanos assimilados, que eram aqueles que os pais trabalhavam com os portugueses, tinham acesso à educação. Eram 4%. 96% da população não tinha acesso. E temos o último fator, o último ponto, que é a educação pós-independência, que é essa que estamos a viver até hoje. Pode continuar. Então, com o alcance da independência em 1975, houve a necessidade de criar normas para a educação, porque a maioria do povo não tinha acesso e tudo mais. Como não haviam políticas públicas ainda, foi consagrada na Constituição direito à educação a todos os cidadãos angolanos, independentemente de religião, etnia e tudo mais. Pode continuar. E esse primeiro ponto, a primeira... como é que eu posso classificar ele? O primeiro registro educacional de Angola metia 3 pontos importantes que são ensino de base, né? Dividia o sistema em 3 partes: ensino de base, ensino técnico profissional, que o profissional hoje não é muito visto e eu acho super errado. Eu não acho que é necessário a pessoa estar numa universidade para conseguir ter um futuro brilhante. Eu acho que a gente tendo ensino de base sólido, forte, a gente consegue andar. E, por fim, um sistema de ensino superior. Em 2003, foi criada a segunda reforma curricular. E essa segunda reforma veio com leis e normas e políticas públicas, na quais dizia que todos os angolanos têm direito à educação gratuita, igualdade de oportunidade e aperfeiçoamento constante dos docentes. Pode continuar. Então, quais são os programas de políticas públicas que foram criados? Está aqui alguns programas ligados à alimentação, à educação, artes e ofícios, programas ligados ao desenvolvimento e formação externa. Pode continuar. Faz favor. Obrigada. Então, aqui eu trouxe um quadro que eu tive acesso ao currículo de 75, ao currículo de 2003, o primeiro feito em Angola e o primeiro feito pós a guerra, que não é civil. E aqui eu trouxe alguns anos, não consegui trazer tudo porque era muito material, que em 1976... 78 e 80, todas as políticas públicas que foram criadas depois da independência, elas conseguiram ter eficiência, porque vocês estão a ver, os números de estudantes cresciam ao longo dos anos. Mas aqui começou a decrescer por causa da guerra. A Segunda Guerra atrasou as políticas públicas educacionais que o primeiro governo tinha imposto. Por quê? Nessa altura, depois de 75, como tinham 96% dos angolanos fora da educação, era importante estudar só até a 4ª classe. Aí você aprendia a ler e escrever e já se tornava professor inicial para ensinar a ler e escrever os outros. E essas aulas eram feitas debaixo das árvores, dentro das igrejas. Não havia escola e era um tempo pós-guerra, guerra colonial. Quando começou a guerra civil, as pessoas começaram a fugir desses campos, porque tornaram-se campos de guerra. Então começou a diminuir o acesso de estudantes, começou a pôr fraca essa política pública. Pode continuar, por favor. Agora, políticas públicas em Angola, elas existem. A gente não vê, mas elas existem. Os currículos dizem que elas existem. Existem normas que comprovam que essas políticas existem. Porém, elas não são tão aplicadas. Aqui eu fiz um gráfico de pizza. Trouxe algumas políticas públicas que são ligadas aos ministérios como prioridade. A gente não sente, porque eles não
como é que eu digo? Não digo que eles não querem fazer, eu acho que eles estão com foco relacionado em outras coisas e a gente não faz sentir muito a agricultura, a saúde, projetos de desenvolvimento e tudo mais. Pode continuar, por favor. Então, eu trouxe um gráfico de dispersão para vos explicar mais ou menos como é que as coisas estão em Angola. Todas as cidades capitais têm escolas, todas em Angola. Nós temos 18 estados e cada capital de cada estado tem escola. Porém, nos interiores, o nível de ensino de escola é pouco. Os interiores têm muita gente, mas têm poucas escolas. E como é que essas crianças vão ter acesso à educação? Elas vão ter que se deslocar até as capitais para estudar? A gente sabe que não tem transporte público para isso. Onde é que estão as nossas crianças dos interiores? Estão fora das escolas? Estão todas dentro dessas escolas? Aqui, o ensino público. O ensino público é gratuito, sim, como está na reforma, como eu já mostrei. Mas, olha o nível dele. Numa escala de 100%. Será que todos os angolanos estão dentro desse ensino? Ensino privado. Não acabei ainda. Volta. Ensino privado. Ensino privado em Angola tem crescido muito. Muito, muito, muito. Em todas as cidades existem colégios privados. Só que nós não temos condições para meter os nossos filhos. Então, como é que um país vai ter mais colégios privados do que públicos? Agora sim, pode avançar, por favor. Resultados. Consoante as minhas pesquisas feitas, é fundamental que a educação em Angola cresça, mas que não seja uma educação de escolas e colégios e universidades, que seja uma educação de qualidade. Uma educação que possa dar ferramenta para o angolano repensar onde está, onde saiu e para onde vai. Uma educação que possa ajudar o desenvolvimento. E para ter desenvolvimento em Angola, nós temos que gerar isso. E para nós gerarmos desenvolvimento, nós temos que ter acesso à educação. Nós temos que aprender. Eu creio que o povo angolano é muito inteligente, é muito criativo, muito. Se nós tivéssemos muita oportunidade, nós estaríamos a voar no mundo. Desenvolver as capacidades físicas e intelectuais, descentralização de poderes, eu acho que é um ponto fundamental. Angola precisa disso, muito. E outra coisa, muitas das vezes nós estamos muito focados no Ocidente. O Ocidente veste assim, o Ocidente alisa o cabelo, o Ocidente faz aquilo. Mas a nossa cultura é linda, a nossa cultura é poderosa. A nossa cultura tem aspectos maravilhosos, devem ser respeitados e seguidos. Eu acho que para a gente crescer, nós temos que valorizar o que é nosso. Porque se a gente for para os interiores, onde nós encontramos os povos que vocês chamam indígenas, índios, eu acho que esses povos são os melhores povos para nos darem exemplos de amor ao próximo, porque eles vivem em união. Eles pouco se matam. Nós que temos acesso aos livros, à tecnologia, vivemos com rancor, vivemos com inveja. E aquele povo que está lá no interior, morando na mata, sabe que eu tenho que cultivar aqui, tu tens que cultivar aqui, tu tens que pescar. Vive em união, vive em respeito. Ao invés de nós irmos para o Ocidente copiar, eles não têm nada para nos ensinar. Nós temos que ir para os nossos locais culturais e aprender, porque esse povo tem muito, muito para aprender, para nos ensinar. Nós é que temos que aprender com eles. É tarefa do governo garantir desenvolvimento econômico e social. O sistema público, ele não tem que preocupar-se com empresas. O sistema público tem que preocupar-se com a educação, saúde e saneamento básico. O resto, o privado toma conta. Muitas das vezes, o Estado se preocupa com tanta coisa e o fundamental deixa para lá. E onde é que nós ficamos? Pode continuar, por favor? Para acabar, agora já acabou. Eu não sei falar de Angola. Quando falo de Angola, eu me empolgo toda. Desculpem. Para haver um desenvolvimento exitoso,
para ver crescimento com qualidade em Angola, uma das ferramentas, são várias ferramentas, mas uma das ferramentas fundamentais é a educação. Apostar na educação com qualidade, valorizar e incentivar o angolano. O país vai crescer e nós vamos ter resultados maravilhosos. Muito obrigada. Tem mais um. Tem mais um. Agora sim, Ngassa Kidila, que é muito obrigada em uma das nossas línguas de Angola. Amigas! Subi só para lembrar dos 5 minutos. Professor Manuel Lemos, por favor. Maravilhosa, Tamar. É os Ismênia. Tá, eu vou respeitar os 5 minutos, mas a Ismênia tocou num assunto que é muito delicado. Eu vou ter que respeitar os 5 minutos para não ultrapassar, né? Porque quando se fala em educação, tem a professora aqui do lado, que é da área, né? Então, assim, eu vou pedir licença à professora e falar um pouco, tentar viajar nesse sentido. Eu, quando fiz o mestrado em 2006, na época, nos davam uns números sobre a Coreia do Sul. A Coreia do Sul formava uma quantidade de mestres e doutores bem abaixo do Brasil. Estou usando um pouco o Brasil como referência. 15 anos depois, hoje a Coreia do Sul triplicou o número de mestres e doutores e parece que nós estamos decrescendo. Estou falando nós aqui no Brasil. Para fazer um paralelo com Angola. Eu estudei meu segundo grau, até o segundo grau estudei em Angola, a faculdade foi aqui. E quando você falou de políticas públicas, coincidentemente eu olhei para a professora olhou para mim e falou, existe? Nós temos políticas públicas mesmo em Angola? Então, assim, o que eu quero dizer? É um tema muito delicado, tá? Espinhoso, porque é lamentável a gente ver hoje. Eu vou, graças a Deus, consigo ir todos os anos, finais de ano, eu vou passar o Natal ou o Ano Novo com meus pais. E não deixo de ir a uma universidade. O produto da universidade, professor, além do profissional que a gente coloca, o trabalho de conclusão de curso que fica, não é? E com todo respeito a alguns trabalhos, assim, dá uma tristeza. Então, quando você vê que o trabalho... pelo trabalho, a gente já sabe que profissional está no mercado. Nós hoje temos graduados dando aula em graduação. Isso é só para se ter uma ideia do que está acontecendo. Então, sem falar assim muito dessa questão da educação, é uma equação, é rápido isso. Políticas públicas significa educação significa qualidade de vida. Tem dados da OMS que mostram para cada $1, né, investido, a cada $3 investido em alguma infraestrutura, são X dólares que se economiza em saúde. Então, assim, é um tema que eu vou ser sincero, Ismênia, eu não sei como é que você vai conseguir abordar esse assunto até o final, porque você vai ter que tocar no que dói mais. E tem que ser assim, não? É vulnerável essa questão da educação em Angola. O gráfico que você mostrou, não tem explicação como é que nós temos o maior número de escolas privadas, em detrimento ou em função das escolas públicas. Que tenha particulares, Obrigado, tá? Que as escolas privadas existam. Você falou bem. O governo não tem que ter medo do empresário, mas, assim, dê direitos iguais a isso. Então, é um assunto que eu coloquei aqui, eu vi você apresentando. Só ia te pedir uma coisa, você fez uma pegadinha conosco, você apresentou bons gráficos, mas não botou aqui no... Porque eu fiz um resumo para enviar para vocês. O meu trabalho é grande, é muito grande. Não, mas não tem problema, eu gostei muito, assim... Você fez uma bela apresentação, mais uma vez, parabéns, porque você tem domínio de palco, e isso fala muito bem, né? Estou vendo aí uma futura professora universitária já, né, professora? Fala muito bem, consegue cativar o pessoal. Mas, assim, só para falar agora, tratando, Ismênia, num trabalho científico, tem algumas coisas que você não pode deixar de falar. Eu senti falta assim, de bibliografia que você não colocou. Mas eu fiz o resumo para enviar para vocês. Entendi. Então... E até a última referência que eu fiz, eu citei o meu próprio trabalho. Eu depois posso passar. Porque eu tenho tudo isso no trabalho. Mas eu fiz o resumo para mandar para vocês. Tinha número de páginas, então eu tive que enxugar. Até... Pronto, não tem... Assim, tem...
Tem algumas coisas que... tem algumas coisas que você colocou na apresentação, tudo bem, eu até entendo. Eu me senti mais livre aqui, porque aqui não me disseram... Disseram só 20 minutos. Tá. Não disseram tem número de página. Eu disse, então agora aqui eu posso. Não, ok, não tem problemas. Então, assim, algumas coisinhas bem básicas a professora vai falar, né? Eu não sei, vou pedir licença à professora e aos pedagogos, educadores. Você falou do Paulo Freire, né? Acho que pode citar outros. Não, mas é isso. Até porque... Não sei, professora, me perdoa. Assim, eu acho Paulo Freire, ok, para o Brasil é excelente, mas será que você não pode buscar um outro também, já que você está falando aí? Em Angola nós utilizamos Paulo Freire? Não, mas no meu trabalho tem. Sim? No meu trabalho tem. Aqui, eu já disse, eu tive que enxugar. Entendi. Ela é ótima, né? Então, não, tudo bem, ok. Assim, não é minha área, né, educação. Eu tô... Mas no Brasil, Paulo Freire é muito respeitado. Sim, eu também já li e gostei. Não, isso é unanimidade. Se você quiser apanhar, fala mal do Paulo Freire, que você vai ter problema muito sério, tá? Obrigada, professor. Tá, mas assim, só mesmo para fechar, é um trabalho muito bom e assim, umas dicas bem simples que aqui em referências, talvez você tenha enviado às pressas, botar sempre em ordem alfabética, básico que você conhece. Por exemplo, Gil... Depois, né? Em ordem alfabética nas referências. Isso aí é simplesinho, não tem nada... não, isso é bem... Eu sei que você está no caminho certo. E, mais uma vez, meus parabéns, tá, Ismênia? Muito obrigada. Tomei nota de tudo. Oi, professora. Então, Ismênia... Oi, professora. Primeira coisa que eu tenho que falar é que você é mesmo muito fofa. Obrigada. Uma gracinha. Então... A sua apresentação está muito boa, em termos dos dados que você levantou, né? O quanto a gente aprende assistindo a sua fala e, ao mesmo tempo, olhando as imagens, né? Essa utilização dos gráficos na perspectiva metodológica, o gráfico tem essa vantagem, né? Ele visibiliza. Então, a gente consegue, né, perceber, por exemplo, nosso amigo angolano, que não sabia que lá tem mais escola privada do que pública, percebe? É via gráfico que essas coisas aparecem, né? Tem um propósito bacana. Mas deixa eu correr, porque eu tenho só 4 minutos agora. Então, veja só. Primeiro, a sua apresentação, né, traz dados, você já justificou, né? Você disse que aqui é um resumo. Né? Por quê? Né, a gente sente falta da perspectiva de... Porque a nossa referência para avaliação é de que nós leríamos artigos, entendeu? Então, né, por exemplo, faltou principalmente aqui todo esse diálogo teórico que você mostrou, né? Alguns pensadores, algumas noções, conceitos, a gente não conseguiu ler aqui. Tá? Sim, eles não estão aqui. Sim, mas eu trouxe aqui tem mais referências. Isso que eu estou falando, porque na sua apresentação eles aparecem, né? Mas como a gente já vinha fazendo o processo avaliativo, né? Então elas não estão aqui. E, inclusive, o Paulo Freire, que você referenciou, também não está aqui. Discordando do amigo, o Paulo Freire não é uma referência exclusivamente não só brasileira. Paulo Freire, nessa perspectiva dele de pensar a educação, ele estabelecia contatos, tá, com os países africanos de língua portuguesa. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, por exemplo, né, é um dos principais em termos de diálogo direto com Paulo Freire. Tá? Moçambique, Angola foi, de fato, em menor escala. Tá? Mas ele estabelecia esse diálogo. Principalmente porque o principal articulador, né, do processo geral ali de dependência dos países africanos de língua portuguesa, que era o Amílcar Cabral, né, ele tinha um contato direto com Paulo Freire, sabe? Então, referenciava. Então, Lindinha, uma questão fundamental, que eu acho que é uma grande contribuição do seu trabalho, né? E você deve mesmo, como você respondeu ao colega, você precisa colocar o dedo na ferida e está colocando super bem. Tá? E uma questão que você problematiza, eu gostaria de sugerir que você avançasse, desenvolvesse um pouco isso mais, que é problematizar a noção de desenvolvimento. Entendeu? Né? Porque quando se fala, nos próprios gráficos aparece isso, tem lá uma rubrica em algumas planilhas que é desenvolvimento. Percebe? Então, a noção de desenvolvimento, para quem gera os gráficos, para quem cria as políticas que você disse que vocês não veem,
né? A noção de desenvolvimento deles está focada exclusivamente no econômico. Né? E aí, quando você também coloca super bem, não, mas as políticas públicas, fazer política para empresário, né? Então, a gente tem aí uma questão muito séria, que é, por exemplo, que passamos no Brasil hoje, né, com mudança de governo, você tem mudança de ideologia e mudança de regime, né? É essa questão, quer dizer, governa-se para quem? Né? E, no âmbito da política pública, o que é muito importante que o seu trabalho coloca para nós é essa questão de que política, né, ou quais políticas, ou como a política existente, né, deve, de fato, focar a educação. Porque não tem outro caminho, né? A educação é o caminho. Então, por isso é que é muito importante que você problematize a noção de desenvolvimento. Você coloca, inclusive, nas palavras-chave, você coloca desenvolvimento e desenvolvimento. Tá? Como você tem a perspectiva humanística muito forte, seria importante também você trazer aqueles que antes eram chamados lá dos objetivos do milênio, tá? E as noções de desenvolvimento e quais campos, a partir da ONU, né? Que talvez fosse importante você destacar, e aí articular com a chamada Agenda 2030. Né, 2030, porque é uma agenda, ali você tem referentes que vão tocar exatamente nisso que você está problematizando. Tá? E que, né, como é um resumo, eu não sei se você está trabalhando isso na sua pesquisa, mas aqui, né, faltou para nós essa referenciação. Na verdade, depois de ter feito alguns estudos, foi isso que a professora disse, o foco deles é desenvolvimento econômico, mas não se pode trabalhar com desenvolvimento econômico sem o desenvolvimento da capacitação humana. Foi por isso que eu encontrei a Amartya Sen, porque ele tem um outro conceito de desenvolvimento, mas no meu trabalho eu trago desde o surgimento da palavra desenvolvimento, eu trago os conceitos dele de vários anos até hoje, e trago o de Amartya Sen. E eu só trouxe da Amartya Sen, foi um erro mesmo. Deveria ter trago todos. E uma questão que eu falei com o João Batista e falo para você, você não perder o seu lugar de fala e trazer o histórico disso no seu próprio país. Certo. Tá? Certo. Se você pegar um dos primeiros discursos do Agostinho Neto, ele tem ali uma noção de desenvolvimento. Tem. Tá? Por exemplo, no meu campo, que é o da literatura, ele diz que a literatura, que ele tem um discurso, né, sabe, daqueles caderninhos lá da União dos Escritores, sobre a literatura. E Agostinho Neto diz que a literatura angolana só vai ser angolana. Ele fala a mesma coisa que você está falando agora, tá? Para a educação. A literatura angolana só vai ser angolana quando ela tiver os seus pilares na cultura, no povo, na tradição oral. Percebe? Então, o que você diz não é diferente do que foi desenhado lá atrás, que seria a noção de independência, né, que, infelizmente, se perdeu. Mas isso foi pensado, foi sonhado. Então, é bacana você trazer o que os seus próprios pensadores nacionais pensaram sobre isso. Tá bom? Obrigada, professora. Ok. Para fechar, Amadinha, eu gostaria de que você dissesse, porque você, né, fez a despedida lindinha, Ngasa Kidila, e você disse, em uma das nossas línguas. Como assim, em uma das nossas línguas? Gente, vocês têm centenas, né? Nós temos. Assim. Em uma das nossas. Qual delas, amor? Nós temos 20 línguas nacionais e 50 dialetos. Cada estado tem uma língua e tem fronteiras que falam a mesma língua. Ngasa Kidila é Kimbundo, não é isso? É uma pergunta ou é uma resposta? Não, é Kimbundo, sim. Eu sou do Kwanza Norte, é minha língua. Tudo bem. É minha língua. Tudo bem. Ô, Ismene, eu vou discordar um pouco. Olha só, eu sou do... Não, discordar não. Eu sou do Kwanza Sul. Eu sou Kwanza Norte. Olha só, parte do Kwanza Sul, norte do Kwanza Sul fala Kimbundo.
Aí o centro do Kwanza Sul não sabe o que é. Eu sou da Gabela, né? Do Umbundo. E a parte ali mais do sul, do Kwanza Sul, já pega uma parte de Umbundo. Então, Foi por isso que eu disse as fronteiras. o que eu te sugeriria? Isso que a professora falou. Pelo menos bota o Quimbundo, Umbundo, essas principais. Ah, ok. Tá? Assim, só para não ferir, para não... Tá bom. E para fechar mesmo, Certo. um olhar, uma dica. Você fala muito em desenvolvimento econômico. Não esqueça de dar uma revisitada nos conceitos de crescimento econômico também. É bom colocar lá tiracolo, tá? Os economistas, não sei se tem algum economista na plateia. Eu sou economista. Então, tem um economista aí, não sei se ele já foi. Assim, não deixa, é um conceito que vai acompanhando. Certo, Tá? certo. Falou de desenvolvimento, aqui no Brasil tem essa discussão. Quem vai ser o presidente do Banco Central, ele é da escola é da PUC ou é da PUC Rio ou Unicamp? Uns são dos desenvolvimentistas, outros são do crescimento. Mas só isso, tá? Tá, muito obrigada. De coração, obrigada a todos.